Vamos então fazer a nossa prece, para nós darmos início à nossa tarefa. Então vamos, embalado pelo som, tentar fazer um instante de silêncio, silêncio externo. Imaginando que aqui, ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, encontra-se Jesus, representado pelos bons espíritos que aqui comparecem, para, em nome de Jesus, nos amparar, nos assistir, nos auxiliar, nos socorrer e, em nome do querido amigo, a todos nós proteger. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o vosso coração nos concede, da aquisição do conhecimento, com o objetivo de transformá-lo em ações, para assim colaborar com o maior desafio das nossas existências, que é a nossa reforma, a nossa transformação moral. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado aos espíritos amigos que aqui comparecem. Que Jesus nos abençoe pelo esforço que estamos fazendo, no sentido de ampliar os nossos conhecimentos. Que assim seja. Muito bem, pessoal daqui, pessoal de casa, que nos honram com a audiência. Olha que legal, audiência. Muito bem, como vocês sabem, às segundas e quartas-feiras, nós fazemos a escolha do tema baseado no livro Fonte Viva, da psicografia de Emmanuel, da autoria do Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. E hoje temos a responsabilidade de compartilhar com todos vocês a lição número 167, que tem o sugestivo nome de observemo-nos, observemos a nós próprios. E ele vai traçar algumas observações muito interessantes, onde ele fala do nosso comportamento contraditório entre aquilo que nós acreditamos, que nós conhecemos, que nós falamos a respeito dos ensinamentos de Jesus e aquilo que nós fazemos na prática. Então, esse é o argumento que ele utiliza. Então, ele diz: nós não temos que olhar o próximo, nós temos que olhar a nós próprios, nos observar. Então, eu fiquei imaginando como abordar essa questão. Então, eu percebi o quê? Que se trata muitas vezes, de imediato a gente pode imaginar que, se o discurso é diferente da ação, qual seria a nossa má inclinação, a nossa imperfeição que nos leva a fazer ter esse tipo de comportamento. Então eu fiquei imaginando quais seriam, porque ele cita alguns exemplos. Eu falei, caramba, eu vou pegar cada um dessas imperfeições para nós explorarmos. E então, para fazer isso, foi a ideia inicial que eu tive. E aí eu falei, bom, então nós vamos seguir por esse caminho. Vamos pegar como é que cada um reage diante dos ensinamentos de Jesus. E por que faz isso? Faz isso por causa da sua indiferença, ou faz isso por causa disso ou daquilo. Mas aí eu caí na besteira de olhar para o livro dos Espíritos. E aí eu descobri, surpreso, não deveria ser surpreso, porque não deveria ser uma surpresa, porque há 20 anos nós temos o curso, e já passei por essa pergunta pelo menos 10 vezes. O curso dura 2 anos, então 10 vezes eu já li essa pergunta, mas eu nunca tinha conseguido extrair da lição o que eu consegui dessa vez. Com toda certeza deve ser a idade, né? Não é só a idade, porque tem pessoas que ficam idosas e não amadurecem. Então, o amadurecimento e também, evidentemente, a inspiração que nós recebemos. Então eu fui procurar
lá no Livro dos Espíritos. E fui ler a questão muito, muito importante, a de número 913, que é da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis morais. Então, Kardec pergunta assim, da perfeição moral. É o título desse capítulo. Tem somente 5 perguntinhas. 5. Mas ela me fez repensar as minhas atitudes. E é isso que eu vou tentar compartilhar com todos vocês. Na questão 913, Kardec pergunta assim para os bons espíritos: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Aí a gente lê e fala assim, bom, isso não é comigo, porque eu não tenho nenhum vício. Aí é que nós fazemos a diferença quando você lê o Livro dos Espíritos ou quando você estuda o Livro dos Espíritos. Vamos iniciar assim, definindo, que a gente fala num conceito, mas tem que dar a definição, porque senão fica complicado. Não gosto de manga, não suporto manga. Principalmente no calor. Pode ser manga da camisa, como pode ser manga fruta, tá certo? Então nós temos que definir o conceito. O que é vício? Mas não hoje, porque hoje nós sabemos o que é vício. É um hábito que nós temos ou uma dependência que nós não conseguimos nos livrar. Mas em 1857, vício não tinha essa conotação. Vício significa o seguinte, fui lá pegar no dicionário, tá? É defeito ou imperfeição grave de uma pessoa ou de alguma coisa, ou ainda uma disposição, um impulso, uma vontade, uma motivação natural para praticar o mal e cometer ações contra a moral. Então, todas as vezes que nós lermos, todas as vezes não, pode ser que algumas vezes o vício realmente signifique o vício como nós estamos interpretando hoje. Quando nós lemos vício, principalmente nessa pergunta, vamos trocar a palavra vício, porque nós temos o vício de interpretá-la como uma dependência, e nós vamos substituir então a pergunta. Vamos reler a pergunta. Dentre as imperfeições morais, qual é aquela que se pode considerar radical? De novo, a palavra radical hoje significa alguma coisa totalmente diferente que significava em 1857. Radical é uma pessoa intolerante, que toma aquela decisão, tá certo? Ou então é aquela aventura que dá para dar adrenalina, aventura radical. Mas na época dele, o que significava radical? Radical significava o seguinte, era tudo aquilo que é relativo ou relacionado com o fundamento, a origem, o fundamental, o básico, a raiz. Vamos reler a pergunta. Dentre as imperfeições morais, qual é aquela que se pode considerar a origem, a raiz, a base de todas as outras? E aí os bons espíritos respondem o quê? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. E ele completa a frase: do egoísmo deriva todo o mal. Ele não diz, do egoísmo deriva a grande maioria dos males. Não, ele falou, do egoísmo deriva todo o mal. E ele vai mais fundo, ele vai dizer assim, estudem todos os vícios, estudem todas as imperfeições morais. E você vai constatar que no fundo de todas elas há o egoísmo. E aí ele vem e dá um tiro na gente, ele diz assim, o egoísmo neutraliza todas as demais qualidades. Por mais que vocês dê combate ao egoísmo, não chegareis a extirpá-los.
enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa, pois ele neutraliza todas essas qualidades. Uau! É o egoísmo. Aí eu pensei, mas eu sou egoísta? Só de vez em quando, né? Mas aí eu fui buscar a complemento num livro da Joana que chama O Ser Consciente. E ela começa a trazer a realidade para a nossa vida. Então, quando nós perguntamos, é uma pergunta retórica, por favor, ninguém levante a mão. Somos egoístas? Nós devemos responder, conscientemente não. Conscientemente não. Mas o drama não é o consciente. Tem pessoas que são conscientemente egoístas. Conscientemente. Mas nós estamos num nível onde o egoísmo em nós, ele é inconsciente. Ele está dizendo, todos vocês são egoístas. Podemos fazer uma exceção aí para a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, mas todos nós somos. Aí eu fiquei chateado, falei, mas eu não sou egoísta. Conscientemente não, mas inconscientemente talvez. Eu abri uma exceção, porque espírita não é egoísta, não é isso? Vamos ver? Aí eu fui pegar lá no livro da Joana, chamado Ser Consciente. E ela fala assim, culpa é egoísmo? Essa é uma pergunta retórica, não levantem a mão. Se você sente culpa, não é só de vez em quando, porque aí pode ser complexo de culpa, que é outra coisa que a Joana explica, é muito mais complicado, por isso chama complexo. Mas se você sempre se sente culpado, por quê? O que a culpa tem a ver com o egoísmo? Lembra que o Espírito falou? O egoísmo está na base, na raiz de todas as outras imperfeições. Culpa, a Joana vai explicar. O que é culpa? Aí nós vamos dar uma paradinha, porque eu vou falar uma palavra, eu tenho que colocar só um conceito muito rápido. Quando a gente fala egoísmo, muitas vezes nós temos uma dificuldade de entender o que é egoísmo. A definição do conceito egoísmo. Então, egoísmo é uma junção de duas palavrinhas, as duas palavrinhas em latim. Uma é o ego, que em latim o ego significa eu, que é uma instância, não é um lugar, um pedaço, não é nada, é uma parte da nossa alma, que não é física, porque a nossa alma não é física, é uma parte, uma instância da nossa alma, que tem uma função muito, muito, muito importante, que é fazer uma intermediação entre o nosso interior e o exterior. Então ele fica perguntando para o interior, o que você quer? E aí o interior fala, eu quero isso. Aí ele vai olhar para o exterior, ele fala, mas aqui não é o lugar para fazer isso. Por mais que você queira, aqui não é o lugar. Tá certo? Ou quando o exterior quer te fazer alguma coisa, e você fala assim, não, este é um valor moral que eu tenho, e por mais que o mundo exterior esteja me empurrando na direção de fazer, eu não vou fazer. Então ele faz esse meio de campo entre o mundo interior, os nossos valores morais, e o mundo exterior, com tudo que está aí fora. O ego é muito importante, gente. Todo mundo tem ego. Ele começa a se desenvolver desde que nós nascemos, começa a terminar, assim, inicia por volta de uns 11 meses de idade, a criança, 1 ano, que ele já começa a saber que ele é ele. Quando ele já sabe que ele é ele já tem o eguinho. Antes disso, ele não tem ego. Quem ele se confunde? Ele se confunde com a mãe. Então, ele e a mãe são uma pessoa só, porque ele não tem ego, ele não tem identidade própria. Então, ele ainda não tem ego. Todo mundo tem ego. Jesus teve ego? Sim, Jesus teve ego, porque ele precisa fazer esse intermédio entre o nosso interior e o mundo exterior. Então, ele é uma ponte, tá certo? Então, muita gente fala assim, não, para acabar com o egoísmo é fácil, acaba com o ego.
Pelo amor de Deus, não façam isso, porque senão você perde a identidade. E o que é mais importante, o ego, ele é um guarda, que não deixa a turma lá de dentro, do nosso interior, todas aquelas pessoas más que nós fomos nas nossas quase 2.000 outras encarnações, ele não deixa o pessoal vir para a festa. Fala, não, você fica quieto aí, porque você vai aprender que você não pode ser mais aquela pessoa violenta que você foi há 4, 5 encarnações atrás, você matava e tal. Acabou, neguinho, você não pode vir aqui à tona. Então ele faz essa intermediação. Se você tira o ego, acabou. Uma pessoa que sofre esquizofrenia é uma pessoa que perde temporariamente o ego. Ele perde. Então tem pessoas com esquizofrenia que confundem algum objeto como sendo ele. Então eu vi uma vez um filme de uma pessoa que era esquizofrênica e ele se imaginava que era a poltrona da sala. Você não podia tocar na poltrona, mudar de posição, porque se você mexesse nela, ele não conseguia andar com dor nas pernas, alguma coisa ele fazia, porque ele perdeu o ego. Não tem essa instância. Então o ego é importante, não vamos matar. E o ismo que vem junto com o ego, significa que você pertence a alguma coisa. Espiritismo é uma ação, ou que você pertence à doutrina espírita. Catolicismo. Mas tem um pedacinho desse sufixo latino, que significa o quê? Intoxicação. Doença. Então hoje em dia, a medicina usa muito esse sufixo ismo, para atrelar alguma coisa negativa, alguma doença. Daí vem alcoolismo, daí vem egoísmo. Então, egoísmo o que é? É o ego doente. Ele é indispensável, mas se ele estiver doente, ele vai fazer as maiores lambanças que existem. Tá certo? Ele não tem que fazer o meio de campo com o pessoal lá de dentro? Ele vai olhar para fora e fala o quê? Estou nem aí para o pessoal lá de dentro, eu quero ver só o que está aqui de fora, então eu vou agir em função do mundo externo. E tem uma coisa muito ruim, o que acontece? No egoísmo, quando nós sofremos do egoísmo, nós somos a métrica para tudo, mas nós somos a referência para tudo. É estudo? Então a referência sou eu. Compra de alguma coisa? A referência sou eu. Tudo, para todas as nossas ações, nós somos a referência. Mas entenda que a não ser que a pessoa seja ególatra, porque ele é um egoísta consciente, uma pessoa que vai subornar, corromper a outra, ele não pode alegar que ele não é egoísta, ele sabe que ele é egoísta, mas isso já é um estágio muito avançado do egoísmo, ele já é um ególatra, um egótico, um egotista, porque no egoísmo é assim, entre você e outro, quem que você escolhe? Você. Num egotista, não existe o outro, ele nem pensa no outro, não existe o outro para ele, mas aí já é um caso já muito avançado. Então no egoísmo é isso, o ego que tem a função de fazer a intermediação, o que diz para o pessoal de dentro? Estou nem aí para vocês, como dizia minha mãe, los teço para vocês, quer dizer, não estou nem aí, e vai se voltar tudo para o mundo exterior, e aí nós começamos a fazer as coisas. Vamos voltar para a culpa. O que a culpa tem a ver com o egoísmo? Então vamos ver se nós somos egoístas ou não. De novo, pelo amor de Deus, é tudo inconsciente. Culpa, vou lá pegar da Joana, é o ego que se pune. Por quê? Porque ele não admite que ele tenha errado. Ele busca o quê? A perfeição. Mas a Joana, ela é muito cruel com a gente. Ela vai assim, não é que você busca a perfeição, sabe o que você busca? Esconder a tua imperfeição. Muito bem, ciúmes. Mas ciúmes é tão bom, é uma pitadinha na relação, né? Ciúmes é o ego doente com desejo de posse de alguém ou de algo, a ponto de decidir por essa pessoa, pelo outro. Então, você não vai sair com essa roupa, né? Não é assim que vocês falam para os maridos? Você não vai sair com essa camiseta toda apertadinha assim, né?
Desse jeito, não, você não vai ter essa pessoa como amiga. Não, você não vai. Porque o ego tem medo de perder o controle sobre aquela pessoa, que é muito importante para ele, porque ele é a referência na relação. Então, por isso é que ele, deixa eu acelerar, senão, inveja é ego? Ainda bem que nós não temos inveja, nós somos todos espíritas. É o ego que não aceita o triunfo dos outros e parte para fazer o quê? Para a tentativa de diminuir a conquista alheia. A gente vê um senhor já avançado na idade, seus 70, 75, avançado não é que eu tenho 70, não é tão avançado assim, mas já com uma certa idade, e ao lado um brotinho de 25 anos. O que a gente fala? Só pode ser grana. É muito interesse, né? Legal, mas por quê? Como a gente não consegue, a gente vai tentar diminuir o que a pessoa faz, tá certo? Vê uma pessoa passar com um carrão, o último modelo, aí desses super, a gente fala o quê? Deve estar pagando em 500 prestações, vendeu a alma para comprar. O que nós estamos fazendo? Nós não reconhecemos que é inveja, porque ela é inconsciente, mas nós estamos diminuindo o triunfo da pessoa, para nós ficarmos iguais. Já que eu não posso ser como ele, eu vou diminuir a outra pessoa, para ele ficar na minha estatura. Esse deve ter roubado. Não é possível, ninguém consegue isso se não roubar. Que mais que a gente não sente, gente? E que é egoísmo? Raiva. Raiva é o ego que se sente ferido quando as coisas não acontecem do jeito ou no momento que eu quero. É isso ou não? Só faz assim. Mas também não enxerga, não adianta. Então você está com pressa. Você saiu de casa atrasado. Aí você põe o carro na rua, aí vê uma pessoa andando bem devagarzinho. O que você fala? Caramba, devia ter saído antes, né? O que você fala? Se a pessoa tem um carro velho, o que você fala? Também com essa tranqueira na rua, não pode andar mais rápido. Você está com raiva. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer ou da forma que você quer. Egoísmo. Mas se a pessoa tem um carrão, fala, é cheio de si, tem um carrão, quer ficar mostrando para os outros. Ou seja, nós vamos ficar com raiva daquela situação, que é egoísmo. Medo. Tem dois tipos de medo. Tem o medo normal e o medo patológico. Medo é o ego que faz o quê? Que se esconde. Ele não querendo errar, ele fica preocupado como é que os outros vão reagir, o que vão pensar. Você não quer vir aqui fazer a prece? Não. É medo. Medo do quê? De se expor, de chegar aqui e dar um branco, silenciar, ficar. Pode ser também complexo de inferioridade, mas aí é só dá de vez em quando. Se vai, aí a pessoa, não, olha, você se prepara que no fim você vai fazer a prece de encerramento. Acabou. A pessoa não presta atenção na palestra, ele vai ficar ali. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Como é o Pai Nosso? Escreve o Pai Nosso. Ele não presta atenção em mais nada. Por quê? Tem medo do julgamento dos outros. Por isso é que ele se comporta daquele, e não aceita. Tristeza. Tristeza é egoísmo? Tristeza é o ego que não aceita a vida como ela é. Então eu me recuso a aceitar a vida desse jeito, chegando ao ponto de preferir morrer a aceitar a vida do jeito que ela é. Tem a tristeza normal e tem a tristeza patológica. Ressentimento. Ressentimento não é comigo. É o ego que não aceita ou admite o que está acontecendo com ele. Então eu fico ressentido. Indiferença. Não vou falar tudo não, são alguns. É esse que nenhum de nós sentimos. Indiferença. É o ego que não quer ver. O ego adoecido que não quer ver. Né? Perdão, é que eu me perdi aqui. Ego que não quer ver os dramas
e o sofrimento dos outros, pois eu me importo só com aquilo que tem a ver comigo. Como eu sou a referência, então enquanto está acontecendo com todos os demais, e não está acontecendo comigo, eu não estou nem aí. Não é isso? Veja como o mundo inteiro é assim. Nós tivemos a pandemia há pouco tempo, aí todo mundo correndo atrás de vacina, não sei o que e tal. Mas existe uma doença na África, que dá só numa região da África, que é o ebola. Ninguém faz vacina nenhuma. Por quê? Mas nunca vai chegar aqui. O cara morre antes de chegar aqui. Se eu fizer, não vou ter para quem vender, porque lá ninguém tem dinheiro para comprar. Como não vai chegar aqui, nós vamos fazer protesto em frente do SUS? Não, exigimos uma vacina para acabar com o ebola lá na África. Não, o que a gente fala? Estou nem aí. Aí um país da África entra em guerra com outro. O que você fala? Estou nem aí. Mas quando é a Rússia que entra em guerra com não sei com quem e que pode ter uma guerra nuclear, nos atinge, aí a gente corre lá, Jesus, pelo amor de Deus, dá um jeito naqueles loucos, né? Porque eu estou pedindo pela paz. Mas não é, porque agora está, o forno da pizza está muito quente para mim, então é por isso que eu vou atrás. Só vou atrás daquilo que me interessa. Vaidade. Também não temos vaidade. Vaidade é o ego que busca uma beleza que não é a sua. Por quê? Porque internamente ele se considera feio. E por se considerar feio, ele não consegue suportar isso. E ele vai fazer o quê? Ele compensa embelezando o seu exterior. Essa é a vaidade, que nós não temos, graças a Deus, né? Não temos isso. Orgulho, nossa, é o ego que tem grande prazer ou satisfação com o seu próprio valor. E tem o pior, tem o orgulhoso vaidoso. Você sabe identificar a diferença? A Joana explica. O orgulhoso, ele está lá, você vai, não, acabou, agora acabou o passe. Aí ele chega para você e fala assim, você sabe com quem você está falando? Uma vez eu barrei uma pessoa que tinha dado o horário para o Divaldo assinar o livro. Falei, olha, já encerrou e tudo mais. Ele falou assim, você sabe com quem você está falando? Quase eu fui para ele, ser consciente, capítulo número 12, terceiro parágrafo. O senhor é um orgulhoso narcisista. Porque o orgulhoso, eu não falei porque eu era orgulhoso. Eu não o orgulhoso por si só, ele não fica ostentando. Porque ele sabe que ele é melhor do que todo mundo. Mas o vaidoso é aquele que faz questão que todo mundo saiba. Então ele fala, você sabe com quem você está falando? Que é para você falar, para que os outros saibam que além de orgulhoso, ele é narcisista. Estou tomando muito tempo de vocês, né? E o último, deixei por último. Falta de fé. Muitas vezes, mas eu não tenho fé. Não, você tem que ter fé que você vai melhorar. Mas o que é fé? Aí fui pegar a definição, porque sempre eu me enrosco com essa história da fé. Fé é confiança absoluta, irrestrita, incondicional em alguém ou em algo. E a fé não vem de fora para dentro. Eu vou ter fé, vou confiar em Deus. Não, lembra que ele falou? Que o egoísmo anula todas as outras qualidades. Você não consegue, porque desenvolver a fé é algo de dentro, que está no nosso interior, é uma virtude interna. Como o ego não conversa mais com a turma de dentro, você não consegue deixar a fé aparecer. Aí você começa a colocar a fé aonde? No racional. Não, eu tenho fé, eu confio em Deus. Aí alguém liga e fala assim, roubaram o teu carro. Por que o senhor fez isso? Cadê a fé que você tinha? Não tem. Então, a fé é um reflexo do nosso egoísmo. Por quê? Como eu sou a referência, o que acontece? Eu não confio em ninguém. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei qual é a vontade dele, e se a vontade dele não coincidir com a minha? Então, por isso que fala lá, né? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O egoísta pula essa parte. Ele pula. Porque ele fala, desde que a minha vontade também seja igual à sua.
ou que a sua vontade seja igual à minha. E a Joana lançou um livro há pouco tempo, chamado Mundo Regenerado, onde ela fala assim: a revolta, o inconformismo, a irritação. Sabe o que é? É o egoísmo insatisfeito. Deixa eu ver. Já acabou. Eu vou ser rápido agora, tá? Aí o meu próximo índice seria assim: o egoísmo e o sofrimento. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, então todo mundo aqui sofre. Todo mundo sofre. Por que nós sofremos? O Espiritismo vem dizer, há outras religiões, você sofre porque aqui é um mar de lágrimas. Não, nada disso. Deus é bom, justo, perfeito. Eu tenho fé em Deus. Então, como eu tenho fé, aqui, não aqui ainda, o que eu falo? Não, isso não é para... Você não sofre muito. Aqui. Não, o sofrimento tem uma finalidade pedagógica. Eu sofro quando é prova, porque eu não tenho alguma qualidade, alguma virtude que eu não possuo. Virtude é o oposto do vício. Enquanto o vício é um erro, é uma falha, uma imperfeição moral, a virtude é algo que você desenvolve, uma qualidade moral. Então, se eu não tenho aquela virtude, como é que eu vou desenvolver? Eu sei o que é perdão, mas enquanto ninguém pisar no meu pé, eu não vou saber colocar em prática. Então, alguém tem que pisar no meu pé, eu tenho que sofrer para aprender a aplicar o perdão. Então, isso é prova. Expiação é quando eu agora experimento a dor que no passado eu fiz os meus irmãos passarem, experimentarem aquela dor. Então agora eu vou aprender o que eu devo fazer com os meus comportamentos. Então observe que não importa a justificativa para o nosso sofrimento, por merecimento, que é uma expiação, ou por necessidade, que é prova para desenvolver alguma coisa, nós experimentamos sofrimento. E aí eles vêm nos explicar, a Joana explica, independente da natureza dos nossos sofrimentos, provas ou expiação, eles são causados pelo quê? Pelos nossos vícios, pelas nossas imperfeições, pelas nossas más inclinações. E onde é que está a base, o que está na base de todas as nossas más inclinações? O egoísmo. Logo, a nascente, a causa raiz, a causa básica de todos os nossos sofrimentos é o quê? É o egoísmo. Então nós sofremos sim, por isso. Segundo, como combater o egoísmo? Agora é a parte mais interessante do dia. Não que a gente precise, mas se alguém perguntar para nós, como combater? Aí o Kardec perguntou isso para os bons espíritos. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? E os bons espíritos vão responder. É um pouquinho longa a resposta, eu faço questão de ler, porque é muito interessante. Mas é 917, ele diz assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Por quê? Porque ela deriva da influência da matéria. Mas eu não tenho nem dinheiro para ter influência da matéria. Esse é o erro que nós cometemos, que algumas pessoas cometem. Achar que apego, influência da matéria é grana. Não é. Pode ser por beleza, que mais? Pode ser beleza física, por visibilidade, por fama, inteligência, posição social, etnia, raça, nacionalidade, gênero, ter ou não poder. Tudo isso são influências da matéria. Por isso que algumas pessoas, não nós, não os espíritas, têm todas aquelas imperfeições que nós lemos lá. Indiferença, culpa, tudo aquilo ali repercute aqui. Por quê? Por causa da influência da matéria. Então eu descobri que além de ser egoísta, orgulhoso, eu também sofro uma forte influência da matéria. É uma decepção muito grande, tá certo? E aí ele diz assim: o egoísmo se enfraquecerá à proporção, na medida que a vida moral que está lá dentro for predominando sobre a vida material. Aí o ego para de olhar para fora e vai olhar para dentro. Contudo, ela só obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação.
E aí o Kardec complementa. Mas não é educação que tende a fazer homens inteligentes, instruídos, mas pela que tende a fazer homens do bem. Por que tem um monte de dedo duro nos faróis hoje em dia? Se você passar no farol vermelho, ele te pega. Por quê? Qual é a causa básica? Muito bem, mas nós estamos instruídos. Fizemos, se não compramos a carta, mas aí outra coisa. Se nós fizemos, fomos lá, decoramos a cartilhinha, fizemos, passamos no teste, 2 ou 3 vezes para passar no teste, mas nós estamos com um certificado. Nós fomos educados intelectualmente, mas nós não fomos educados no fundo do coração. Então precisa ter um guarda em cada farol, porque senão a gente não para. Não para. E como é que nós vamos adquirir essa educação? O Espiritismo, bem interpretado, ele nos dá essa educação. Vamos pegar uma pessoa cujo filho desencarnou. Vítima de um acidente, de uma bala perdida, vítima de uma doença devastadora, vítima de droga, suicídio. Nós ficamos inconformados, que é o que a Joana fala. Inconformado é o egoísmo insatisfeito. Mas é uma dor muito grande. Aí ele vai olhar e vai falar o quê? Deus não existe. Inconscientemente ele vai falar, Deus não existe. Por quê? Porque o filho do vizinho é um drogado, é um traficante, ele faz isso, faz aquilo, não sei o que, ele está vivo. E o meu filho, que era isso. O que nós falamos? Deus não existe. Ou Deus não está nem aí para mim. Aí você vem e faz um curso de Espiritismo, ou estuda o Espiritismo, e você vai aprender que Deus é absolutamente bom e justo, e que isso jamais iria acontecer se não tivesse um motivo. Se você tirar a lição daí e educar o seu coração, você nunca mais irá reclamar de Deus. Por quê? Porque aquele conhecimento não ficou só no intelecto, desceu para o coração. E você se transformou. E você passou a ser uma pessoa que já começa a perceber que existem outras situações e que isso não vai acontecer só com você. Porque nós perguntamos, por que eu? E nós aprendemos depois a perguntar, por que não eu? Mas para isso tem que sair daqui e vir para cá. Porque se não estiver aqui, ele está onde? No ego, ele está na parte externa, e o ego não olha para dentro. Então, quando acontece uma desgraça, quando ele vai acontecendo com os outros, meu irmão, Deus é absolutamente bom e justo. Aí você começa a parar de enxergar, você fala assim, mas por que eu? Porque você tinha aqui e não tinha ele aqui. Então, essa é a grande diferença. E aí, o Emmanuel vai escrever no Evangelho, ele escreve uma coisa interessante, ele diz assim, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros espíritas devem dirigir suas forças e a sua coragem. Aí ele fala, eu digo coragem, sabe por quê? Porque nós dependemos muito da coragem, ela é muito necessária para que cada um possa vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combater em si. Agora nós aprendemos que culpa, isso é o ego. Quando minha esposa fizer um negócio, o que eu vou fazer? Você está com culpa? Egoísmo. A Joana falou. Nós vamos começar a fazer o que com isso? Analisar os outros. Porque nós temos dificuldade, por termos egoístas, temos dificuldade de suportar isso. Por isso que o Emmanuel fala, você não tem nada a ver com os outros. Esqueça que os outros são egoístas. No fim, não é eles que vão ser avaliados, é você que vai ser avaliado. Então, olhe e veja onde o egoísmo te toca. E aí eu peguei uma frase muito interessante que diz assim, Kardec pergunta, qual é o meio prático mais eficaz para o homem se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Meio prático, não é trololó, é meio prático. E a resposta dele é um só. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo.
Ao você se conhecer, o que você vai identificar? Não acredito, é eu? Não, está errado, a Joana errou. Não, é isso que nós temos que começar a fazer. O meu discurso de hoje, apesar de muito longo, cansativo, até um pouco teórico, é no sentido de nós pararmos de olhar para fora, que é isso que nós fazemos o tempo inteiro, olhar para fora e esquecer lá dentro. E aí não vem a fé, não vem a confiança absoluta em Deus, Ele só está aqui, Ele não está aqui. Por quê? Porque nós ainda não estamos olhando para dentro de nós. E eu vou encerrar, eu ia um pouco mais longe, mas aí vai demorar demais. Aí eu vou falar assim, vou pegar uma frase de Jesus. O objetivo é nós, a partir de hoje, já é que nós já não o fazemos, começar a olhar para dentro. Vou pegar duas frases de Jesus. Jesus fala assim, lá em Mateus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas materiais lhe serão acrescentadas. A gente ouve, sabe de cor, né? Sabe até Mateus 6, capítulo 33. Está aqui. Não está aqui. Só que Jesus vai dizer um pouquinho mais lá para frente. Perguntaram para ele, um fariseu perguntou, mas o que é esse reino de Deus? E ele fala assim, o reino de Deus não vem de modo visível, não está para o lado de fora. Nem se dirá, aqui está o reino de Deus, ou ali está o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. É para o reino de Deus que nós devemos começar a dirigir as nossas questões. E não ver o que o outro. Você vai identificar que o outro é egoísta? Pense, será que eu também não sou? Será que eu não faria a mesma coisa? Tá certo? Como combater é a última frase, Júlio, é a última. Ele vai dizer assim, o egoísmo é fonte de todos os vícios. Como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Por isso que o Kardec escreve, fora da caridade não há salvação. Mas cuidando com a caridade. Porque se a caridade que nós fazemos é olhando para fora, o que é olhar para fora na caridade? Será que tem um anjo anotando aí para me dar bônus horas? Será que eles vão se lembrar disso quando eu chegar lá e não passar pelo umbral? Será que tem alguém fotografando para mostrar que eu estou fazendo caridade? Isso é uma caridade olhando para fora. Por isso que os bons espíritos responderam, o que é caridade? Como é que Jesus entendia a caridade? Você ser bondoso com todos, benevolente com todos, indulgente com os erros do próximo e perdoar. Gente, para você ser benevolente com todo mundo, indulgente com os erros dos outros e perdoar o mal que você fez, qual é a virtude que tem que ter? A abnegação. E a abnegação, ele vai dizer, a abnegação, a caridade depende de uma virtude essencial para ser praticada, a abnegação. A abnegação é simplesmente o oposto do egoísmo. Desculpe pela demora. Esse é o nosso objetivo hoje, é não identificar nos outros, porque é muito fácil identificar nos outros, mas nós não temos nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mais 2 minutos só, juro. Tem um livro do Divaldo, não é do Divaldo, é do Victor Hugo, chama Paras em Redenção. E ele explica uma frase de Jesus, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ele vai dizer quando é que isso vai acontecer. Quando desencarnarmos, nós voltamos, evidentemente, para o plano espiritual, vamos passar por alguns lugarzinhos menos felizes e tudo mais. Não, nós que somos espíritas, não temos egoísta, mas vai chegar um dia que nós vamos querer fazer uma análise. Então ele falou, é projetado numa tela cinematográfica o que você fez. E do lado, para não ter dúvida, existe uma outra tela que vai passar como você deveria ter feito. A diferença dos dois, você vai entender por que eu fiz aquilo. Atenção,
Não tem plateia, pode ficar tranquilo, nosso orgulho não vai ficar, não vai, a nossa vaidade não vai. A minha irmã perguntou, mas eu não posso assistir o do meu marido, eu queria tanto torcer para ver, né? Não, não pode, é só você e no máximo o seu guia espiritual. Então você vai ver a razão, não é para castigar, gente, é para você entender por que você fez, porque você vai começar a vida no plano espiritual, trabalhando aquelas imperfeições que aqui você não identificou. Por quê? Porque eles estavam no inconsciente. Por isso que a Joana bate o tempo inteiro, volte-se para se examinar, para dentro, você não vai poder assistir o teu vizinho que fazia isso, mas o meu vizinho, o teu vizinho é outro problema, é problema dele, nós estamos aqui hoje por sua causa, e aí nós vamos começar a entender, daí a motivação que a Joana vem falando muito, desde 1989 que ela vem com a publicação do primeiro livro, Jesus e a Atualidade, ela vem insistindo nisso. Volte-se para o seu interior. É ali que as coisas estão acontecendo. Porque o nosso ego doente, ele não presta mais atenção. Ele não quer mais saber, ele só quer saber do mundo externo. Daí ser importantíssimo, vital, porque esta casa, há mais de 10 anos, tem um curso de psicologia transpessoal, com já diversos especialistas, por uma série de circunstâncias, em que nós damos prioridade para isso. Porque nós entendemos, sim, que o conhecimento é fundamental. Sem o conhecimento você não consegue fazer nada. Mas se você não tirar daqui, não colocar para cá, no seu interior, vai ser uma bateção de cabeça total até o fim. E vai ser angústia atrás de angústia, sofrimento atrás de sofrimento, porque nós não estamos vendo que o egoísmo está na raiz de tudo isso. Muito obrigado pela paciência de vocês, desculpe pela demora excessiva, já não é nem demora, é demora excessiva. E vamos então encerrar, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de absoluta bondade e justiça. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, que há muitos séculos, há milênios vem dizendo isso, para buscar o reino de Deus que está aqui dentro de nós. Aos bons espíritos que de maneira incansável, paciente, com muita tolerância, vem constantemente ao nosso lado, nos incentivando a esse mergulho em nós mesmos. Muito obrigado por todo esse empenho em nos ajudar na nossa transformação moral. Que assim seja.